Mas nesse tradicional havia muita vida cristã. Sim. Havia evangelismo, havia missões, havia essa estrutura de formação do caráter bíblico, né? Então eu acho importante a gente falar um pouco disso, trazer à memória as coisas boas que tinham, porque nós transicionamos para um outro modelo de igreja, mas não quer dizer que aquele era ruim. Não era mais o que Deus tinha para nós e por isso precisamos tradicionar. Mas tinha muita coisa positiva. Sim. E aí eu quero falar agora assim desse momento de transição, né? Como foi, apóstolo, que o Espírito Santo começou a nascer isso, sabe? Eu sei que começou com interesse no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo moveu o interesse por ele, né? Conta um pouquinho desse momento. A nossa literatura da época, a literatura, a gente sempre, a pastora Selma sempre usou também com as crianças. A gente tinha a JUERP, que era a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, editava a nossa literatura, a gente adquiria e tal. E na medida do que a gente vai vivendo, houve um tempo que ela foi se tornando repetitiva, ou pelo menos não abordava temas que eram de extrema necessidade à igreja. Então, praticamente a gente estudava doutrina do Espírito Santo, mas muito pouco de busca e de interação com a pessoa e a obra do Espírito Santo. E aí, por alguma razão que só Deus pode me dar entendimento, eu fui sendo despertado para interesse nessa área. E aí desafiei um grupo pequeno de 6 ou 7 pessoas para estudarmos sobre pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. E aí começamos a ler, a estudar, orar sobre isso. Foi até na casa da Claudinha, a filha do Zé Natividade, né? Morava aqui na esquina de baixo aqui. E começamos a estudar, e o grupo começou a crescer e tal. E eu comecei a ter realmente experiência com a pessoa, como eu não tinha a pessoa do Espírito Santo. E um dia, no altar, eu pregava no templo menor, essa daqui, a gente morava em Irajá nesse tempo, então preguei uma mensagem que pode ter sido uma mensagem muito boa. Quando a gente prega, a gente não cumpre a missão. Mas eu sentei ali na minha cadeira do lado e geralmente quando eu terminava o culto eu saía e ia para a porta da igreja cumprimentar as pessoas que iam saindo. Ela veio comigo e eu não consegui levantar da cadeira. Eu só fazia um gesto para ela, bem, vamos embora. Eu não conseguia sequer falar, né? Falar com ela e tal. Eu mesmo me estranhei, porque eu nunca tinha tido aquela experiência, né? Fiquei, praticamente ela teve ficado, não sei se ela foi embora, como é que foi, mas eu fiquei um tempo bastante longo depois do culto ali. Naquela noite, depois fui para casa, aquela madrugada, de manhã, quando eu, por alguma razão, atendi o telefone, em vez de eu falar em português, eu estava falando em línguas. Amém. Uma experiência tão marcante que eu não consegui entender. Aí não consegui entender, depois eu falei para a igreja, irmãos, orem por mim, porque eu estou em crise, lembra? Lembro. Falar, eu estou em crise, não é crise moral, não é crise financeira, não é crise nada, estou em crise porque é o que Deus está pedindo para eu fazer. Aleluia. Aleluia. O que Deus está pedindo para eu fazer vai além do meu entendimento. Deus está dizendo que o vento está soprando ali e eu tenho que abrir as velas aqui. Aí comecei a conduzir a igreja para esse avivamento. Houve crises, houve pessoas que saíram da igreja. Na época a gente teve um grupo que nós começamos a cantar alguns cânticos que não eram. Pastora Selma, pastor Daniel, pastor Silva já estavam conosco. Começamos a cantar alguns cânticos que não eram somente o cantor cristão,
Então, alguns, eu tenho saudade de quando a gente cantava só hino do cantor cristão. Começou uma crise interna na igreja. Bem, a igreja não estava acostumada com isso. Sim. Então, foi um choque para mim, foi um choque para a igreja. Talvez nós não tivemos a habilidade necessária para saber orientar os demais. Mas a nossa igreja acabou se tornando a única igreja batista que passou por essa experiência sem trauma. Sem trauma no sentido de intervenção da convenção, intervenção da ordem dos pastores, que os diáconos da igreja, e aí entra o irmão Finés, o irmão João Eduardo, Zé Natividade, o irmão Roberto Silva, outros, que eram diáconos na época, e chegaram, tivemos uma reunião, e eles disseram, pastor, a gente reconhece que isso é de Deus, mas o João Eduardo foi o porta-voz do grupo, falou, eu sou velho demais, ele usou essa expressão, sou velho demais, eu caminho há tempo demais como batista para conseguir entender e me ajustar a esse modelo. Mas nós não podemos impedir que Deus continue trabalhando e conduzindo a igreja como está conduzindo com o Senhor. Então nós vamos nos retirar gradativamente, nós vamos nos retirar lentamente, o Senhor vai ver a gente se afastando rapidamente, assim, lentamente, mas não vamos causar nenhum conflito. Então, a convenção e as estruturas batistas no momento, eles só podiam intervir numa igreja sob solicitação da igreja. Alguém da igreja, alguma autoridade da igreja, teria que solicitar essa intervenção à convenção, para que os diáconos não permitiram. Então, os diáconos aqui, a gente tem que louvar a Deus pela vida de João Eduardo, Finéias, José Natividade, irmão Roberto Silva, irmão Paulo, todos os diáconos daquele momento foram unânimes em reconhecer que o que Deus estava fazendo através de nós era de Deus. Então, não iriam impedir. E perto de nós aqui, algumas igrejas que tentaram caminhar nessa direção sofreram intervenção. Nós nunca sofremos intervenção, transitamos livremente. O grupo que não conseguiu assimilar a linha que a gente estava propondo saiu, né? Embora houve um pastor da região que tentou usar a mentalidade daquele grupo para radicalizar o processo divisionista, mas pela graça de Deus soubemos conduzir. O grupo acabou se organizando como igreja. Hoje existe a igreja memorial do Parque Colômbia, com a qual nós temos uma boa relação, né? O pastor de lá era um menino criado na igreja. Então, a transição se deu assim, mas num primeiro momento foi extremamente complicado até para eu entender, porque não foi algo assim, eu vou fazer isso, vou pegar a igreja, vou caminhar para tal direção. Não, foi o Espírito Santo realmente conduzindo o processo, né? Tivemos até um cisma em casa, eu e minha esposa, porque ela de origem batista, eu também de origem batista, mas não tinha um diácono por cima de mim, como pai, não tinha uma mãe, líder de igreja, não, nada disso. Então, mas ela teve essa crise e vivemos um período de crise aí de ajuste de visão, né? Hoje a igreja é testemunha que se eu deixar, ela me toma a igreja. É muita coisa, né? O meu problema era o Espírito Santo, porque a gente, como batista, Selma sabe muito bem, a gente não buscava o Espírito Santo. Então, com esse modelo, eu ficava muito encrencada. Como é que as pessoas podiam estar falando em língua que não tinha nada a ver? Né? Então, a gente já não via. Né? Uma curiosidade, ela foi batizada em língua dormindo. Um dia desses, agora que sou eu que falo. Né? Aí, nesse momento que ele tem, né, de receber o Espírito Santo e querer falar em língua, gente, isso é bobeira, para com essas bobeiras. Né? Naquele momento era um tal de falar que era uma águia, era não sei o que, era aquilo. E para mim, para poder receber o Espírito Santo, a pessoa tinha que ter muita intimidade com Deus. A minha crítica era essa.
Então, eu não aceitava porque eu via meu pai e minha mãe ali, estudavam Bíblia, eram fiel em tudo, e nunca nós vimos. Eu tenho um pastor que hoje Deus já levou há muito tempo, tanto ele quanto a esposa, Dona Abigail. A filha dele hoje vive, é a Gilza Feitosa, é ministra de música. Foram aqueles pastores que nos conduziram há muito tempo. Como é que pode se dizer que é o Espírito Santo? Por que eles, como eu via como servo do Senhor, não tinha essa experiência? Então, eu me travei muito, muito mesmo, porque eu tinha a visão de batista que não tinha nada disso, não se via esse negócio de Espírito Santo. Como é que pode falar em língua, fazer isso, fazer... Então, eu tinha os meus receios, né? Ficava muito, muito na minha, e eu queria ser conduzida do jeito que eu sempre fui, né? Desde que nasci. Eu era uma mensageira do rei, eu fui moça, né? Quando casei, entrei nas mulheres, né? Então, a gente nunca tinha visto isso. Então, eu me afastei dele por 1 ano, porque eu não aceitava aquilo, que para mim era uma bobeira, era querer se aparecer, querer mostrar que era diferente. E no auge dessa crise pela qual a igreja passou, o Espírito Santo me mandou fazer algo que eu nunca tinha feito. Fiz um jejum de 7 dias, jejum absoluto. Eu fui me trancar naquela quartinho lá em cima da torre, lá onde tem os banheiros lá do batistério, lá em cima. Fiquei 7 dias lá, só tomando suco de uva. Então, minha única era água e suco de uva. Aí era a minha briga, né? Eu fiquei 7 dias lá, trancado. E aí, alguns estavam pensando em chamar um psiquiatra. Não. Houve quem dissesse que o pastor enlouqueceu, precisava chamar um médico, um psiquiatra, para me arrancar de lá. Que eu fiquei 7 dias lá. Enquanto isso, essa rebuliço na igreja. Aí imagina como é que eu fico, né? Como esposa, com 2 filhas. E o homem preso num lugar. Tu acha que como é que eu vou ter... vou pensar o quê? O homem pirou. Pirou. Só que quando eu desci da torre, as 3 principais resistências àquele mover de Deus ali, um foi promovido no trabalho e teve que mudar daqui. Teve que assumir um trabalho fora daqui, em outro município, longe daqui. O outro, por questões de divisão patrimonial da família, teve que ir para o extremo do estado, para uma outra situação, né? E o outro teve que também, por questão de trabalho, sair. Foi para São Paulo, né? Aí só ficou eu. Não. Aí as resistências ficaram mais simples, porque era só em casa, né? Porque... dividir a cama com a resistência. Isso. Aí, interessante, mas aquelas... Não precisou fazer nada, literalmente. E tudo numa semana. As 3 ações aconteceram na semana seguinte. Isso para mim era uma loucura. Então, Deus interviu de uma forma tão absoluta que tudo entrou nos eixos. Tudo entrou nos eixos. Aí a coisa começou a andar. Às vezes Deus nos pede coisas que a nossa mente não entende. Isso mostra, assim, uma coisa que o senhor fala muito, né? De que quando Deus está no negócio, as coisas fluem.